tem novidades importantes sobre Guilherme Arana e Fluminense, economia gigante no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a Copa São Paulo de Juniores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias para contar. E a Copa São Paulo de Juniores, maior competição de futebol de base do Brasil, começa nessa sexta-feira. São 128 clubes divididos em 32 grupos. Os 2 primeiros colocados de cada fase passam para o mata-mata e a partir daí, jogo único para decidir quem chega à grande decisão em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, partida marcada pro Pacaembu. Só para lembrar que nessa sexta-feira teremos 6 jogos em 3 cidades diferentes, com destaques para Grêmio, Sport, Curitiba e Mirassol, que estarão em campo. Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Juniores, são 11 taças. Fluminense, Internacional e São Paulo têm 5 títulos cada e aparecem como os segundos maiores campeões. Flamengo com 4, Atlético Mineiro com 3 e Santos também 3 taças se juntam aos demais na galeria de principais vencedores. Só para lembrar que o São Paulo venceu a edição do ano passado da Copa São Paulo de Juniores, batendo o Corinthians na grande decisão por 3-2. Hora de falar sobre Arana, o que separa o lateral esquerdo do Atlético de virar reforço do Fluminense. Muita gente tem cravado que a pendência, o entrave, hoje diz respeito a representantes do Arana e o Galo. Não é essa a informação que eu tenho. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Júnior Mendonça, que é o representante atual do Arana. Ele garante não ter nada a receber do Atlético. E imagina que a Elenco Esportes, que o representava até o ano passado, também não poderia impedir o acordo com o Fluminense. O que está pegando é uma pendência do Galo com o Arana. Dá uma olhada no que disse o Júnior Mendonça, abre aspas, o negócio está muito perto. Já está tudo certo entre o jogador e o Fluminense e também entre o Fluminense e o Atlético. Falta resolver uma pendência do Atlético com o jogador. Você vai lembrar que ao longo de 2025 o Atlético teve uma série de problemas com pagamentos de seus atletas, especialmente com luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de uma série de bônus. O Arana quer se mudar para o Fluminense depois de receber todo esse dinheiro. E a percepção dele é de que, se já estava difícil receber em dia do Atlético enquanto jogador do Galo, imagina depois que ele se mudar para outro clube. Então Arana prefere receber o dinheiro antes de assinar contrato com o Flu. Assim que Arana e Atlético se acertarem, a transferência será concretizada, abrindo espaço para que Juninho Capixaba, que pertence ao Red Bull Bragantino, seja comprado pelo Atlético. O Galo gostaria de ter Renan Lodge, já anunciado, e Juninho Capixaba como opções para a lateral esquerda, ambos podendo jogar até numa segunda linha de meio campo. Para falar agora sobre economia grande no Clube Atlético Mineiro, a reformulação está em andamento e com as saídas de Fausto Vera, Caio Paulista, João Marcelo, Saravia, Gabriel Átila, Cadu, Isaac e Caio Maia, o Atlético já deixou de gastar cerca de 2 milhões de reais por mês. Os próximos movimentos serão super importantes, isso porque o Atlético tem negociações em fase avançada com o Santos por Rony, economia de mais ou menos 1.700.000 reais por mês, e com Arana em relação ao Fluminense, outra economia de 1.100.000 reais mensais. Se a gente somar todos esses jogadores que saíram, mais os 2 que eu citei, e impostos, dá para dizer que o Atlético terá uma folha cerca de 4 milhões de reais menor. A ideia dos acionistas do Galo e de Jorge Sampaoli é usar essa folga na folha salarial para buscar os reforços indicados pelo treinador argentino. Nesta nova temporada do lado atleticano, 3 jogadores que estão de saída após o término do contrato. A gente começa com Renzo Saravia. Obrigalo Massa fez aquela brincadeira com as palavras Ariel Saravia e colocou os títulos conquistados. Campeonato Mineiro de 2023, 2024 e 2025, as conquistas do argentino com a camisa do Atlético. Foram 131 partidas, 3 gols e 2 assistências, além deste tricampeonato mineiro. Saravia não foi o único que deixou o Atlético, o contrato dele terminou ontem, hoje já é o famoso agente livre. Situação também do Caio Paulista, o lateral esquerdo, estava emprestado pelo Palmeiras, terminou o vínculo, não é mais jogador do Atlético, ele inclusive deve ser cedido agora pelo Palmeiras ao Grêmio.
Grêmio para a temporada de 2026. Com a camisa do Atlético, 36 jogos e uma assistência do Caio Paulista. Por fim, despedida essa, pelo menos por enquanto, do zagueiro Vitor Hugo. Estava emprestado pelo Bahia ao Atlético, virou o ano, terminou este vínculo depois de 34 jogos e 4 gols marcados. O Vitor Hugo momentaneamente deixa de ser jogador do Atlético. Eu falo dessa forma porque existe, Romano, a possibilidade de rescisão do contrato do Vitor Hugo com o Bahia, o que abriria caminho para ele assinar em definitivo com o Atlético, uma especulação que pode ter um desdobramento nos próximos dias, já que a reapresentação será amanhã. São 6 saídas, Romano, confirmadas no elenco do Atlético, comparando os elencos de 25 para 26. O goleiro Gabriel Átila foi para o Vila Nova. O Bruno Fux, zagueiro, estava emprestado ao Palmeiras, agora foi de forma definitiva. Fausto Vera, meio-campista, foi emprestado com opção de compra para o River Plate. E o Caio Paulista, o Saravia, como também falamos, e o João Marcelo, atacante, emprestado para o futebol dos Emirados Árabes, também com opções de compra. 2026 começando com saídas da Cidade do Galo, Romano. O Saravia começou o ano bem, tanto que você vai se lembrar, no Clássico fez aquele gol e tudo mais. E o Vitor Hugo não. Já começou o ano passado. O ano passado. Esse ano o Natanael começou bem. O Natanael começou bem, o gol do Clássico verdade. foi no Clássico com Milito. Exato, Milito, confundi com Milito. Mas é o seguinte, mas ele começou bem, até revezando ali, entrando no time. E o Vitor Hugo, no Atlético, começou com muitas incertezas, o pessoal meio torcendo o nariz, e terminou o ano bem, né? O pessoal torcendo o nariz tem nome, né? Cuca. O Vitor Hugo vem e o Cuca simplesmente não utiliza o jogador, e talvez tenha sido até um pedido do próprio técnico Cuca, né? Não usou o Vitor Hugo. Outros nomes também tiveram pouca oportunidade com o Cuca. O Natanael começa bem o ano, o Saravia depois acaba ganhando a posição nessa reta final, principalmente sob o comando do Sampaoli. Jogou melhor, era um cara que fazia aquela saída com 3 jogadores, né, ao lado de mais 2 zagueiros. Em alguns momentos o Sampaoli utilizava o Saravia e não 3 zagueiros de origem, mas sendo muito sincero, falta ninguém vai fazer, né? Desses nomes que estão de saída aí, que o Atlético não está renovando o contrato ou que apenas antecipou a saída, falta não vão fazer. O que está fazendo falta mesmo são os anúncios de novas chegadas. Além do Renan Lodge, e eu falo que está fazendo falta porque muita gente pode se perguntar, mas a equipe nem se representou, é amanhã a representação, ainda tem campeonato estadual, sim, mas o Campeonato Brasileiro está batendo a porta, dia 28 de janeiro, eu sei que até lá o Atlético tem um prazo, pode anunciar mais reforços, eu até acredito que isso vá acontecer, é que a corda vai apertando, o Sampaoli a partir de amanhã, ele começa uma contagem regressiva de tempo para a pré-temporada até a estreia do Campeonato Brasileiro. Quando terminar o dia 2 de janeiro, amanhã, é um dia a menos que o Sampaoli terá com um elenco mais robusto, mais qualificado de treino, de trabalho, em preparação, eu vou sempre bater nessa tecla, para o Campeonato Brasileiro de Futebol que começa 28 de janeiro. Eu estou deixando de lado, inclusive, os clássicos. De jogo contra a América, jogo contra o Cruzeiro, eu acho que isso tem que fazer parte da pré-temporada. São jogos mais importantes. Eu sei que o clássico contra o Cruzeiro é um campeonato à parte. Na hora que a bola começa a rolar num jogo desse, todo mundo esquece que é campeonato estadual, que é amistoso. Aliás, a gente viu o amistoso ano passado nos Estados Unidos como foi pegado, né? Aliás, o jogo foi ruim pra caramba. Foi muito mais brigado do que jogado. A gente sabe como funciona, mas os clubes eles precisam ser cada vez mais inteligentes. Entenderem que tudo que vai acontecer antes do dia 28 de janeiro é preparação para a temporada. O pesado mesmo. O que vale mesmo é o 28 de janeiro. Por que eu estou falando isso? Eu estou diminuindo o campeonato estadual? Eu não preciso sentar aqui e diminuir o campeonato estadual. E isso já tem acontecido pela falta de qualidade. O campeonato estadual daqui de Minas Gerais, ele não tem premiação. O campeão, ele não vai ficar mais rico por conta de um título. O fato de você ganhar o campeonato estadual, se você for mal nas outras competições, não fez a menor diferença ao final da temporada. O Atlético é o melhor exemplo disso. Foi hexacampeão mineiro, algo que não acontecia desde a década de 80. Histórico. E no final do ano, só marretada. Porque
brigou de novo para não cair no Campeonato Brasileiro, perdeu uma final de Sul-Americana para uma equipe inferior, foi eliminado da Copa do Brasil pelo seu principal rival. O torcedor, ele nem se lembra que teve o Campeonato Mineiro. E do outro lado, o Cruzeiro, o torcedor, depois da campanha que fez no Campeonato Brasileiro, com os jogadores se destacando, artilheiro da competição, o Cruzeiro brigando pelo título até ali a antepenúltima rodada, o torcedor nem lembrou que ele foi eliminado na semifinal pelo América, porque o que conta mesmo ao final de toda a temporada são os campeonatos mais importantes. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, a própria Copa Sul-Americana. Então, o Atlético ele precisa utilizar esse período até o dia 28 para preparar o time, dar ao Sampaoli a pré-temporada, que é fundamental e necessária, mas o mundo ideal seria que o Sampaoli nessa primeira semana já tivesse os seus principais reforços. E, pelo visto, não vai ter todos. Então, torcedor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Parte do Galo. E comente aí a sua expectativa para reforços para essa temporada de 2026.